Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, como sempre. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste primeiro final de semana, nesse segundo final de semana do nono mês do ano de 2023, mês de setembro, partilhar uma palavra poderosa, uma palavra maravilhosa, que o Espírito Santo ele soprou ao meu coração alguns dias atrás, quando eu estava ainda em oração, na presença do Senhor Deus. O Espírito ele colocou essa mensagem ao meu coração sobre a maneira conforme nós nos aproximamos de Deus. É bem verdade que Satanás ele tem cegado o entendimento das pessoas no que diz respeito à personalidade de Deus, no que diz respeito à existência de Deus, no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Mas eu louvo a Deus que, pela misericórdia do Espírito de Deus, Deus tem levantado muitos homens e muitas mulheres para libertar o seu povo da cegueira espiritual, da ignorância espiritual, e assim as pessoas terem a oportunidade de mudar de vida, de tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, de se converter, de abandonar a vida de pecado e assim se aproximar de Deus e levar uma vida de seriedade, de responsabilidade com Deus. É bem verdade que vivemos dias difíceis, dias que o coração das pessoas tem se esfriado no que diz respeito a Deus. Ou a índole normal e natural das pessoas é para o mal, é para aquilo que Deus ele abomina, que ele condena na palavra de Deus. Mas o Senhor ele é longânimo para com as pessoas, não querendo que as pessoas se percam, sejam, que as pessoas elas venham morrer na ignorância espiritual e como consequência perderem a salvação, mas que as pessoas elas ouçam a palavra de Deus, tomem a decisão, se posicionem e assim quando as pessoas vierem a morrer, elas assim possam ter a possibilidade de herdar a vida eterna. E a mensagem de hoje tem exatamente a ver com isso. Deus ele quer, meu amigo, minha amiga, ter compromisso comigo e com você. Foi para isso que Deus ele fez a raça humana, foi para isso que Deus ele fez o ser humano. Deus ele fez o ser humano, meu amigo, minha amiga, primeiro que é para prestar culto, reconhecê-lo como Deus e obedecer a Deus. E Satanás ele tem agido muito desde que o ser humano, que o primeiro Adão ele caiu em tentação, e depois do resgate de Cristo em morrer na cruz, que é para dar assim uma segunda chance às pessoas de se converterem, passamos a entrar, estamos num tempo que a raça humana ele é representada por dois tipos de pessoas. O primeiro Adão, que é o homem que caiu no jardim do Éden, e o segundo Adão, que é espírito vivificante, que diz respeito a Cristo Jesus. Nós temos a igreja de Cristo, que são pessoas que são salvas, que têm compromisso com Deus, e nós temos o primeiro Adão, que são pessoas que até acreditam, mas não têm compromisso com Deus. A mensagem de hoje tem a ver exatamente com isso, mas se o Espírito falar com você, meu amigo, minha amiga, não hesite em dar like, em fazer comentário, em partilhar para o número de pessoas possíveis, que é para as pessoas assim então poderem ouvir a palavra de Deus e elas assim também serem alcançadas pela pregação do Evangelho, porque fazendo assim, meu amigo, minha amiga, nós estaremos acelerando a vinda do Messias. Glória a Deus. Eu vou fazer a oração. Assim que eu fizer a oração, vamos ouvir então o que o Espírito tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, como sempre, é um enorme e grande prazer estar na Tua presença.
para mais um momento de culto, de prestar culto a Ti, Santo Deus. Haja visto que o Senhor merece, porque o Senhor é o Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Haja visto que o Senhor é o Deus que habita tanto na luz como na escuridão. A tua palavra ela declara, Santo Deus, que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Eterno Deus, tudo que eu preciso, tudo que eu quero te pedir neste dia, que o Senhor me dê a graça, Santo Deus, de estar na tua presença como sempre, e que o teu Espírito ele possa falar como sempre por intermédio de mim. Tudo que eu desejo neste dia, eterno Deus, é ser um vaso, é ser um instrumento usado pelo Espírito de Deus. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar por vós, mas o Espírito que habita em vós, ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Vós não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas a unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas, tanto aquilo que é verdadeiro como aquilo que é falso, tanto aquilo que é verdadeiro como aquilo que é falso. Espírito Santo, toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Se encontra alguém que estará ouvindo essa mensagem, que se encontra doente, que se encontra completamente oprimido pelas problemáticas desta vida, que o Senhor possa curar essa pessoa que está doente, que o Senhor possa libertar essa pessoa que se encontra oprimida pelas problemáticas da vida que tem afligido a alma dela. Senhor Jesus, eu levanto as minhas duas mãos aos céus e peço que o Senhor repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira espiritual que faz com que essa pessoa ela não venha a prestar atenção na pregação do Evangelho, nem tão pouco entender o que o Senhor irá de falar. Que o Senhor repreenda esses espíritos malignos e que o Senhor liberte essa pessoa através da tua palavra. Espírito Santo, usa-me, Senhor Deus, para que o nome do Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho, Espírito Santo seja exaltado. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. É tudo o que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga assim como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus, glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito de Deus ele tem para nós está em alguns textos da palavra do Senhor. O primeiro que nós vamos ler está no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés. Êxodo, capítulo de número 40, glória a Deus. Versículo 1, 2, 3, diz o texto sagrado. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Versículo 3. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. E a quarta palavra que nós vamos ouvir está na Nova Aliança, no primeiro livro da Nova Aliança, Evangelho de Mateus, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 16, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Versículo de número 18, o Senhor Jesus ele declara para Pedro dizer o seguinte que também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. E a quinta e sexta palavra que nós vamos ouvir está no quarto evangelho do Novo Testamento, Evangelho de João. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23, 24. Diz o texto sagrado, Cristo falando. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a última palavra que nós vamos ouvir está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, diz o texto sagrado. O Espírito Santo através de Paulo, do apóstolo Paulo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós é sobre o verdadeiro templo aonde o Espírito do Deus vivo habita. Missionário Inocêncio, o que é que tem a ver esse tema, o verdadeiro templo, aonde o Espírito de Deus vivo habita, com os textos que nós acabamos de ouvir? Primeiramente, nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, o que é que significa essa palavra templo. Eu fui pesquisar a palavra templo, ela no hebraico quer dizer Erá Elohim, que no português traduzido é casa de Deus. Nós lemos na Antiga Aliança, no segundo livro do Pentateuco, o livro de Êxodo, no capítulo 40, Deus ele conversando para Moisés sobre o povo, com o povo de Israel, sobre o templo. Porque o povo de Israel, meu amigo, minha amiga, quando Deus ele levou Moisés a libertar o povo de Israel do Egito e levá-los para Canaã, havia um problema muito grave. Por quê? Porque o povo de Israel ele ficou aprisionado no Egito 430 anos. E esses 430 anos que eles ficaram no Egito, eles foram obrigados a se misturar, a aprenderem aquela cultura pagã que o povo egípcio ele levava. E quando Deus ele libertou o povo de Israel do Egito e levou eles para o caminho da terra prometida, porque Israel ele ficou no deserto mais de 40 anos, havia uma grande dificuldade de Deus ele se comunicar, de Deus ele se fazer conhecer ao povo, porque nesse tempo o único que tinha acesso à comunicação com Deus era Moisés. E Deus quer para ajudar o povo. Deus ele falou que é para Moisés construir um templo, uma casa, no caso seria de tenda, que é para o povo conseguir assim então adorar a Deus. E nós vimos no capítulo 40, versículo 1, Deus diz o texto sagrado que disse mais o Senhor a Moisés, versículo 2 e 3, no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Ou seja, o primeiro templo que Deus ele construiu, que Deus mandou Moisés construir, era o tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel que se montava e se desmontava. Porque no versículo 3, Deus ele fala para Moisés, cobrirás com véu e colocarás no tabernáculo, dentro da tenda, a arca do testemunho, a arca da aliança. Mas quando nós entramos no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 19, nós temos Cristo falando, conversando com Pedro. Antes de chegar nesse texto, algo que o Espírito Santo trouxe agora na memória, que sobre adoração a Deus, meu amigo, minha amiga. No Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de número 24, Cristo ele disse algo interessante. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, é que Deus, o Criador do Universo,
Ele é espírito. Deus, quando ele falou com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Deus ele se revelava em espírito. Deus ele falava com Abraão em visões, em sonhos, e Deus ele falava de maneira natural. Nós vemos que Abraão ele adorava a Deus no passado, dentro da tenda, debaixo das árvores, aonde a alma de Abraão ele carecia, sentia a necessidade de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus. Abraão ele adorava a Deus em espírito, falava com Deus, e Deus ele assim se revelava a Abraão e seus mistérios. Você vê que quando no capítulo número 17, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando Deus ele enviou os seus anjos que é para falarem com Abraão que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, você vê que Abraão ele entrou na presença de Deus e começou a conversar com Deus em espírito. Algo que o povo de Israel, quando eles ficaram oprimidos, ficaram presos no Egito durante 430 anos, eles perderam essa sensibilidade que Abraão tinha, e eles foram mergulhados na cultura pagã que o povo do Egito eles praticavam. Porque os egípcios, meu amigo, minha amiga, eles adoravam a Deus com cabeça de cachorro, como era o deus Anub, Astarote, Azer, ou seja, deuses pagãos. E o povo de Israel, eles começaram a ter essa percepção que para ser Deus eles têm que ver, para ser Deus eles têm que tocar, meu amigo, minha amiga. Só que o Deus verdadeiro, ele não pode ser visto de maneira natural, porque na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo, Paulo declara o seguinte, que aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, sabe o que é isso? Aonde nenhum homem jamais viu, nem capaz de ver. Deus, o Criador do universo, meu amigo, minha amiga, ele habita na escuridão e ele habita na luz. É por isso que nós vemos Deus ele conversando com Jó, falando com Jó. Aonde é que você estava? Se você sabe, me diz onde é que fica a porta do mundo dos mortos. Porque na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz que porque nele em Deus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, potestades, governos, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, Deus é espírito. E Deus, quando ele libertou o povo de Israel do Egito, Deus ele havia, a princípio Deus ele não queria falar para Moisés construir um templo, que é para assim o povo conseguir se aproximar de Deus. Mas Deus ele foi obrigado a fazer aquilo naquele tempo. Por quê? Porque o povo não estava conseguindo cultuar a Deus. Mas você vê que depois desse templo móvel que se chama tabernáculo, que era um templo que se montava e se desmontava, nós temos o templo de Zorobabel, nós temos o templo de Esdras e Neemias, e o templo mais famoso da história que está mencionado em 1 Reis, que foi o templo de Salomão, que ele construiu em Jerusalém. Você vê que quando Salomão, a princípio que era o rei Davi, ele tinha esse princípio, ele queria construir esse templo. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi, ele queria construir um templo para Deus. Deus ele falou para Davi, através do profeta Natan, que templo você irá de me construir? Que templo você irá de me construir, porque nem os seis são capazes de me caber. Davi ele queria construir uma casa para Deus, que era para poder cultuar a Deus. E nós, desde essa época, então as pessoas passaram a construir, houve-se várias construções de templo na história que os homens pediram que para Deus, que era para poder sentir a presença de Deus. Aí nós temos o templo de Neemias, de Zorobabel, e o Esdras e Neemias, o mais famoso, o templo de Salomão e o templo de Herodes. E o templo de Herodes, que a princípio houve uma briga,
Porque Cristo ele declarou para os fariseus, olha, eu vou destruir esse templo em 3 dias. Só que Cristo não estava se falando daquele templo aí, porque os fariseus, os principais dos sacerdotes, quando Cristo ele disse que iria destruir o templo, eles pensaram que fosse aquele templo de pedra. Eles até questionaram a Cristo, mas como que você irá destruir esse templo em 3 dias? Sabendo que se levou 46 anos que é para esse templo for construído. E nós vimos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo de número 19, quando Cristo ele estava a conversar com Pedro, porque Pedro ele havia dado uma autoestima para Cristo, porque a sequência desse versículo aqui disse respeito quando Cristo ele havia perguntado, porque ele queria o que os discípulos, queria autoestima para eles, perguntou para os discípulos o que dizem os homens ser o Filho do Homem. Ele perguntou para eles, que dizem ser os homens o Filho do Homem? Aí os discípulos começaram a responder. Alguns dizem João Batista, alguns dizem Elias, alguns dizem Jeremias, ou alguns dos profetas. E Cristo ele olhou para os discípulos e disse, e vocês quem dizem que é o Filho do Homem? E Pedro, ele se voltou para Cristo e disse, olha, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro, ele falou, deu isso para Cristo, Cristo ele declarou que, em verdade te digo, Pedro, que não foi você quem falou, mas foi o Espírito de Deus quem te revelou isso. E em verdade eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra, missionário? Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Cristo ele quebrou aquele conceito, aquele padrão que as pessoas tinham como reflexão, que templo é uma casa construída por mãos humanas, é uma casa que os homens haviam feito. Cristo ele quebrou dizendo para Pedro que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que significa mencionar a palavra igreja? Eu fui pesquisar, conforme está no Google, a palavra igreja no Google está mencionada aqui eclésia, a comunidade de cristãos, mas não é isso, meu amigo, minha amiga. A verdadeira igreja não é a comunidade, porque o apóstolo Paulo ele fala na epístola aos Hebreus que nós não devemos de nos congregar. Tem uma diferença de nos congregar e tem uma diferença do que é templo, do que é igreja. A verdadeira igreja, meu amigo, minha amiga, é o ser humano, é eu, é você. Deus ele não habita em casas feitas por mãos humanas. Nós temos, o Espírito Santo tomou Paulo no livro de Atos para falar sobre isso, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele fala isso na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que acaso não soubeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus ele habita em vós? Está entendendo, meu amigo, minha amiga? O Espírito de Deus ele não habita nas paredes, ele não habita na comunidade. Ele até pode pairar no meio da comunidade, mas Deus ele habita dentro do ser humano. Olha, desde sempre, Deus, essa ideia de construir igreja, de construir templo, de fazer monumentos, de se investir, de gastar milhares e milhares e milhares de recursos que é para se levantar edifícios, prédios, isso não foi ideia de Deus. Foram os homens que pressionaram a Deus para fazer isso. Porque você vê que antes de Moisés, Abraão já adorava a Deus em espírito. Isaac já adorava a Deus em espírito. Jacó já adorava a Deus em espírito. Porque você vê que na genealogia de Sete, diz que na genealogia de Sete começaram a invocar o nome do Senhor. É por isso que Cristo ele resgatou isso, falando para Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você, eu, nós somos, meu amigo, minha amiga, templo do Espírito Santo. Claro, tem um detalhe que eu quero aqui especificar, que é para que não haja discordância no que eu estou a falar. Só é templo do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, todas aquelas pessoas que se converteram, todas aquelas pessoas que tomaram a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas,
e de viver uma vida para Deus. Para que você seja templo do Espírito Santo, você tem que se converter, você tem que se arrepender dos seus pecados. Claro, alguém que é ladrão, alguém que é fornicário, alguém que é adúltero, alguém que é imoral, alguém que é viciado, não é templo do Espírito Santo. Você é templo de espíritos malignos. Você não é templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele só habita em corações santos, purificados, que passaram pelo processo da regeneração. Porque Deus é Espírito, meu amigo, minha amiga. E é imprescindível que as pessoas que são templo de Deus, que são as pessoas, elas possam adorar a Deus em Espírito e em verdade. Mas para que você seja templo do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, você tem que se posicionar. Porque tem pessoas que frequentam comunidades, denominações evangélicas ou igrejas que não são evangélicas, que têm um conceito errado no que diz respeito à adoração a Deus. Quem te falou que para você adorar a Deus você tem que entrar, tem que fazer parte de uma comunidade eclesiástica? Quem te falou isso? Se fosse assim, Abraão também poderia frequentar uma comunidade que é para adorar a Deus. Mas não, você vê que quando Deus ele fala com os homens de Deus que deixaram legado livros, que Deus ele falou com eles no passado, inclusive o próprio Moisés, que Deus ele havia dito que é para ele construir um tabernáculo, porque o povo não estava conseguindo adorar a Deus em espírito. Moisés, a experiência que ele teve com Deus não foi dentro de uma casa, foi dentro do monte, foi em cima, no topo do monte Sinai. Deus ele falou com Moisés. Sabe por quê? Deus ele é espírito. E Deus ele quer falar com você. E Deus ele quer falar comigo. Mas que para você ouvir a voz de Deus, para você ter esse entendimento, você tem que se converter. Você tem que tomar a decisão de parar de viver uma vida podre, suja e imoral. Porque você vê que Satanás ele cegou o entendimento das pessoas, que é para as pessoas não entenderem que Deus ele quer, Deus ele fez elas para serem templos, para serem moradas do Espírito Santo. O que se vê na vida das pessoas é que elas não são templo do Espírito Santo, elas são templo de espírito maligno. Claro, se você está sempre a viver no pecado, se você está sempre a mentir, se você está sempre a roubar, você está sempre a trocar de parceiro, se você que não é casado, tem uma vida sexual ativa, vive no pecado, eu tenho uma notícia para você: você não é templo do Espírito Santo, você é templo de espíritos malignos. Porque alguém que é templo do Espírito Santo não veste uma roupa mostrando o sensualismo com a intenção de despertar desejos sexuais da parte de outras pessoas, seja homem como mulher. Tem mulheres que amam expor a sua nudez e vice-versa, como também tem homens que amam trair os seus cônjuges. Você não é templo do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, meu amigo, minha amiga, o Espírito de Deus ele é santo e ele só habita em corações santos, em corações purificados, em corações que se converteram, em corações que tomaram a decisão de vir para Cristo. Deus é Espírito, meu amigo, minha amiga, e importa que aquelas pessoas que querem adorar a Deus o façam em espírito e em verdade. Mas para que você seja templo do Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, você tem que se converter. Você tem que se converter. Quem é cristão, quem está na fé cristã, ela consegue entender rapidamente a mensagem de Deus. Você vê que as pessoas falam sobre a igreja tal, eu frequento a igreja X, tá bom. Agora pega o cotidiano das pessoas, veja o que sai da boca delas, veja o que elas fazem, veja o que elas publicam. Não tem nada a ver com aquilo que sai da boca. Ou seja, elas honram a Deus com os lábios, mas o coração delas está completamente longe de Deus. Porque as pessoas que são templo do Espírito Santo, uma das coisas que o Espírito Santo ele faz quando o homem e a mulher passam pelo processo da regeneração, porque a regeneração significa uma segunda nova vida. Quando as pessoas passam pelo processo da regeneração, o prazer delas é de gostar
das coisas de Deus. A pessoa tem prazer em falar de Deus, a pessoa tem prazer em ler a Bíblia, a pessoa tem prazer de pregar a palavra de Deus, a pessoa tem prazer de ouvir as coisas de Deus, a pessoa tem prazer de ler a Bíblia, a pessoa tem prazer na oração, a pessoa tem prazer... Mas, missionário, o que é que leva um homem e uma mulher a desejarem tanto falar de Deus, a desejarem tanto estar na presença de Deus, a desejarem tanto se envolverem com as coisas de Deus? Meu amigo, minha amiga, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque você vê que ninguém pode falar o nome do Senhor Jesus e ninguém pode invocar, se aproximar de Deus, a não ser que essa pessoa seja movida pelo Espírito Santo, receba o revestimento de poder. O que motiva o missionário, o que motiva muitos homens de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas você só pode ter o Espírito Santo você tomar a decisão de vir para Cristo. Cristo ele disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos, meu amigo, minha amiga, Deus é quem sabe quem é escolhido. Olha, não importa se a pessoa esteja dentro de uma comunidade evangélica, de uma igreja, de uma denominação, não importa se é neopentecostal, se é pentecostal, ou se a pessoa esteja fora de uma denominação, se ela é templo do Espírito Santo, se ela é escolhida por Deus, o Espírito vai ao encontro dessa pessoa e o traz para a presença de Deus. Você tem que se examinar, nós precisamos nos examinar, meu amigo, minha amiga, se de fato somos templo do Espírito Santo ou não. Missionário, me explique então, como é que eu tenho que fazer para saber se eu sou templo do Espírito Santo ou não? Você tem prazer de orar? Você tem prazer de ler a Bíblia? Você tem prazer de ouvir as coisas de Deus? Você tem prazer de se envolver com aquilo que é santo, com aquilo que é puro? Você tem prazer de fazer o que agrada a Deus? Se você não tem nenhum prazer nas coisas de Deus, então você não é templo do Espírito Santo. Teu coração está completamente afastado de Deus. Mas se você tem desejo, então o Espírito, ele vai fazer a obra da regeneração em você. Porque a obra da regeneração, quem faz, meu amigo, minha amiga? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só pode fazer a obra da regeneração na vida de homens e mulheres que querem mudar de vida. Você tem que desejar mudar de comportamento, você tem que desejar mudar de personalidade. Porque tem muitas pessoas que falam, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas vivem no pecado. E eu tenho uma notícia para você, se você continuar vivendo no pecado, no engano, você terá um fim muito triste, porque de Deus não se zomba, meu amigo, minha amiga. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Deus, ele quer ter compromisso comigo e com você. Deus, ele deu a ideia a Moisés de fazer o tabernáculo. Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo porque o povo estava tendo muita dificuldade de se aproximar de Deus. Claro, eles ficaram 430 anos no Egito, mergulhados na doutrina dos egípcios. E quando Moisés falava de Deus, eles não poderiam ver Deus com os olhos naturais, até porque Deus ele declarou dizendo o seguinte, que ninguém pode lhe ver. Você imagina que os serafins que foram criados, que são criaturas privilegiadas, mencionadas no livro de Isaías capítulo 6, que voam em cima de Deus, eles não podem ver a Deus, porque a palavra de Deus diz que eles têm 6 asas, com 2 cobrem os seus pés, com 2 cobrem os seus rostos, e com 2 elas voam. E elas só têm uma frase que elas proclamam em todos os tempos, em todos os séculos, que é Santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira está cheia da sua glória. Essas criaturas que são privilegiadas, que voam em cima de Deus, elas não podem ver o rosto de Deus, e elas têm que cobrir os seus pés, porque Deus, meu amigo, minha amiga, é Espírito. Está a entender? O Espírito de Deus vivo, ele só habita em pessoas que são templo do Espírito Santo. É por isso que você vê que Cristo ele falou que a hora vem. A hora, que hora, missionário? Desde que Cristo ele chegou na terra, ele veio na terra há 2000 anos atrás, que é para cumprir a sua missão de morrer pela humanidade, salvar pela humanidade.
Ele quebrou esse princípio que adorar a Deus tem que estar dentro de uma igreja, de uma denominação evangélica. Sabendo que a palavra templo significa a casa de Deus. E a casa de Deus, meu amigo, minha amiga, não são as paredes. O verdadeiro templo aonde o Espírito de Deus habita, sou eu, você. Deus, ele habita dentro das pessoas que tomaram a decisão de vir para Cristo. Para você cultuar a Deus, para você prestar culto a Deus, você não precisa ir numa comunidade evangélica que é para... Não estou a falar que você não tem que... Se você quiser congregar, que o apóstolo Paulo falou que não devemos deixar de congregar, como é o costume de mim. Se você quiser congregar, porque nós temos que estar rodeados de pessoas que frequentam, professam a mesma fé do que eu. Mas se você quiser congregar, você pode congregar, mas tem que ter noção que Deus, ele habita dentro de você. Porque uma coisa é verdade, meu amigo, no meio da comunidade vai todo tipo de pessoas com boas intenções, pessoas com mais intenções. Tem pessoas que você vê que dentro da comunidade, das denominações chamadas igreja que as pessoas frequentam, vai todo tipo de pessoas. Vai pessoas dentro das comunidades evangélicas e que não são evangélicas. Vai pessoas que vão na igreja com a intenção de procurar namorado, de procurar namorada, de fazer negócio, de mostrar a sua roupa, os seus perfumes caros, luxuosos que eles colocaram. Ou seja, você vê que na comunidade vai todo tipo de pessoa, até macumbeiro, até feiticeiro, até bruxo. Vai dentro da comunidade, vai dentro das igrejas. Mas Cristo, ele disse que a hora vem e é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai procura. Ou seja, o Espírito de Deus, meu amigo, minha amiga, ele só procura pessoas que têm fome e sede de Deus. Porque você pode me enganar a mim, você pode enganar o teu pastor, você pode enganar ao teu pai, a tua mãe, ao teu marido, a tua mulher, mas a Deus ninguém engana. Você vê que quando Deus ele olha para mim, para você, Deus, ele não olha pela aparência física, não. Deus ele olha no que está dentro do processo mental, sentimental, emocional. Deus, ele olha dentro da alma do homem, aonde Freud gostaria de penetrar com a sua sabedoria, mas ele não pode penetrar, porque os problemas, a alma do homem que se passa no intelecto, que se passa no interior, só Deus sabe. Porque é por isso que você vê que quando Samuel estava, Deus ele havia dito que é para o profeta Samuel e escolheu um dos filhos de Jessé para ser rei, no caso o rei Davi. Veio o primeiro irmão, o filho mais velho de Jessé, Eliabe. Mas não é ele que Deus havia escolhido. E passaram os 7, mas Deus ele havia escolhido outro que era ruivo, que era Davi. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus, ele olha para dentro do ser humano. Deus ele olha dentro de você, dentro de mim. Deus ele não está preocupado, meu amigo, minha amiga, com a tua aparência física. Você vê que se você se olhar para a vida das pessoas nas redes sociais, você vê que isso quebra muito o ego, seja dos homens como das mulheres. Mas o que se vê mais é as pessoas a exibirem a beleza física. Mulheres que ficam entusiasmadas com seu corpo físico, com seu cabelo, com seu olhar, com a sua aparência física. Mas, meu amigo, minha amiga, Satanás ele cegou o entendimento das pessoas. Você não é essa aparência que você tanto se vive. Você é a alma, é a sede da personalidade, é o que está dentro de você. É por isso que você vê que quando a pessoa morre, esse corpo físico que tantos homens e as mulheres se exibem, ele vai no pó, de onde ele veio. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Por quê? Porque Deus ele não habita. Deus ele habita na alma do homem. Deus ele habita dentro de você. Deus ele quer habitar dentro de você e ele quer habitar dentro de mim. Mas para que você se torne o verdadeiro templo de Deus vivo, você tem que tomar a decisão.
Porque a obra da regeneração quem faz é o Espírito Santo. Se você quiser, você vai ser templo do Espírito de Deus. Se você quiser, porque Deus, Ele não é violador de coração. Deus não faz isso. Deus, Ele bate na porta dos corações. Quem crê, quem abrir, então essa pessoa se torna templo do Espírito Santo. Que esteja bem claro, que você entenda isso de uma vez por outra aqui. Deus, Ele habita dentro do ser humano. Deus, Ele não fez o ser humano que é para ficar preso a um grupo, a uma denominação. Não. Deus, Ele fez a mim e você para nós lhe reconhecer como Deus, para nós prestar culto a Deus. Quantas são as pessoas que não praticam a devoção? O que é a devoção missionária? A devoção é o momento que o homem e a mulher separa, que é para a oração, que é para estudar a palavra do Senhor, que é para adorar a Deus em espírito, em verdade, seja no seu quarto, seja no seu local de trabalho, onde a pessoa tem tempo disponível, a pessoa reserva aquele tempo para a devoção. Você, se em muitos lugares, as pessoas não praticam a devoção. As suas devoção é ficar dentro de um grupo, de uma comunidade evangélica e sentar e ficar ouvir o pregador a falar. Isso não é devoção. Devoção é quando você tem tempo livre e você decide ficar sozinho, seja no teu quarto, seja na sala, seja onde você tiver o teu tempo, o teu lugar de privacidade. Você fica aí em espírito, você se dedica à oração, você se dedica a estudar a palavra do Senhor, você se dedica a jejuar. Quando você faz isso, então você está a ser templo de Deus vivo. É por isso que nós lemos que no Evangelho dos Evangelhos diz que Jesus, ele se retirava, ele se isolava do povo, dos discípulos, ia para os desertos, para os lugares solitários e isolados, que é para praticar a devoção. Cristo, ele estava nos dar a lição que ser templo de Deus vivo é praticar a devoção, é levar uma vida de devoção a tempo e a fora de tempo, porque muitas comunidades, muitos lugares não estão abertos 24 sobre 24. É por isso que você vê que criou tumulto quando Cristo declarou para os principais dos sacerdotes que destrói esse templo e eu levantarei em 3 dias. Ele não está a fazer referência ao templo de Herodes que foi construído há 46 anos, não. Está a fazer referência àquela história, porque ele queria fazer as pessoas entender que Deus, ele não habita nas paredes. Deus não habita nas comunidades. Deus, ele habita dentro do ser humano. Na comunidade do Espírito ele pode ir para ele pode agir, porque as pessoas estão em adoração a Deus. Mas meu amigo, minha amiga, sabe o que? Deus, ele quer falar comigo e você pessoalmente. Deus, ele quer ter um tete a tete, um a sós. Você vê que os homens de Deus que Deus ele levantou, que Deus ele fez coisas maravilhosas. Deus ele foi ter com eles pessoalmente. Você vê, por exemplo, Moisés. Deus, ele quando queria ficar sozinho com Moisés, sabe? Sozinho com Moisés, que é para Moisés ele ouvir a primeira vez. Deus, ele teve que fazer uma das ovelhas se perderem até o monte. E assim Moisés ele subiu no monte. E Deus, ele conseguiu ter-se com ele pessoalmente. Deus começou a falar com ele. Como foi o meu caso, como foi o caso de muitos homens e de muitas mulheres de Deus. Nós só vamos conseguir ser templo de Deus vivo, meu amigo e minha amiga, se nós aprender a praticar a devoção. Se a devoção não fazer parte da nossa vida, então não vamos conseguir ser templo do Espírito de Deus vivo. Tira isso da sua mente, do seu coração, que igreja é ficar ao lado de muita gente ouvir a palavra de Deus. Isso chama-se congregar, que não está errado, mas o verdadeiro templo sou eu, sou você. Você, se tem necessidade de ouvir a voz de Deus, de se envolver com a oração, de falar com Deus, pratica a devoção. Sabe por que existem muitos cristãos fracos? Sabe por que existem muitos que estão a cair com banana podre? Porque as pessoas levam uma vida de brincadeira. As pessoas levam uma vida de brincadeira, uma vida de pecado, uma vida
de traição. Você vê que as pessoas falam, eu sou templo, eu sou cristão, mas a pessoa vive o tempo todo em festas, em discotecas, a pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa adultera, a pessoa trai. Você não é templo de Espírito, você é templo de Satanás. Você está a praticar as obras de Satanás, que são as obras das trevas. Se você não quer continuar desse jeito, então toma a decisão. Deus, ele quer ter compromisso com você, meu amigo, minha amiga. Deus, ele não quer simplesmente que você se contente em ser ouvido. Tem pessoas que gostam simplesmente de ouvir. Deus, ele não quer que você ouça. Deus, ele quer ter compromisso com você, porque se você não tiver compromisso com Deus, então você não pode. Você não pode entrar no paraíso, você não pode ir herdar a vida eterna. A vida eterna é para todas aquelas pessoas que são templo de Deus vivo. É para todas aquelas pessoas que são templo do Espírito Santo. Se você quer ser salvo, se você quer entrar na Canaã celeste, então você tem que tomar a decisão de ser templo do Deus vivo. É o que Paulo falou, que acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus, ele habita em vós. O Espírito de Deus, ele habita dentro daquelas pessoas que são templo de Deus. Amém, meu amigo, minha amiga? Então, deixa Deus, ele dirigir a tua vida. Deixa Deus dirigir a tua vida. Deus, ele quer ter compromisso com você. Deus, ele quer que você, sim, pratique a devoção. Deus, ele não quer que você fique a correr atrás de pastor, atrás de pregador, atrás de homens e mulheres que têm uma unção de Deus na vida, que é para você ouvir profetada, que é para você ouvir profecia. Não, Deus, ele quer pessoalmente, ele quer falar com você, ele quer ter ele quer conversar com você. Mas isso só pode acontecer se você praticar a devoção. Pratica a devoção, pratica a oração, estuda a palavra do Senhor, se envolva com as coisas de Deus e você será templo do Espírito de Deus vivo. Amém? Espero que essa mensagem que o Espírito Santo me iluminou para partilhar com vocês aí sobre o verdadeiro templo onde Deus vivo habita aqui, sou eu, que é você, possa nos fazer crescer. Vamos crescer, amém, meu amigo, minha amiga? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aquilo que Cristo falou, que a hora vem e já é chegada aqui, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses que o Pai procura para seus adoradores, porque Deus é espírito e é imprescindível que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Feche os olhos, vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por este momento que o Senhor me concedeu, meu Deus, de partilhar com essa pessoa essa mensagem que o Senhor iluminou ao meu espírito sobre o verdadeiro templo. É bem verdade, Senhor Deus, que quando o Senhor tomou Paulo para falar que acaso não sabeis que sois templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, o corpo do ser humano, o meu corpo, o corpo dessa pessoa não foi feito para outra coisa a não ser templo do Espírito Santo, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque foi isso que o Senhor disse, Senhor Jesus, para Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja, o verdadeiro templo, essa pessoa, sou eu. Por isso, Senhor Jesus, abra o entendimento dessa pessoa, faça ela entender que ela é templo do Espírito Santo, que o Senhor fez ela para ser templo do Espírito Santo. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Obrigado, Senhor Jesus, por esta mensagem que o Senhor me deu hoje. Cuida dessa pessoa, cuida da vida dela. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Que fica bem claro, meu amigo, minha amiga, que você entenda de uma vez por todas aqui. Você é o verdadeiro templo de Deus vivo. E você que não é cristão, toma a decisão de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. De se converter, que é mudança de direção, e de obedecer a palavra de Deus até a eternidade, e de ser templo
Só assim você será templo de Deus vivo, amém? Reflita nessa mensagem. Faça um exame, vamos nos examinar. Ainda há tempo. Faça um exame, faça uma análise de você, uma introspecção. Amém? Se você é templo do Espírito de Deus ou não. E se você não é, peça que é para Deus te transformar em um templo do Espírito de Deus e pratique e crie o hábito de praticar diariamente a devoção, que é a oração, que é o estudo profundo da palavra de Deus, que é a leitura da Bíblia Sagrada, que é o jejum. Fazendo isso, você estará crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você será templo do Espírito Santo. Olha, o relacionamento com Deus, meu amigo, minha amiga, ele é rumo ao infinito. Está a entender? É como a luz dourada que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É todos os dias. Mas você só pode conseguir ter uma vida regular com Deus se você colocar a Deus como a tua prioridade, como o mais importante da tua vida. Amém? Se você fizer isso, você irá de conseguir ser o templo de Deus vivo e você irá de ouvir a voz de Deus com maior naturalidade. Para você ouvir a voz de Deus, você tem que ser templo de Deus vivo. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a tua família. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.